Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Brasileiros participam de encontro mundial de estudantes em Harvard para simulação da Assembleia Geral da ONU. Apesar de restrições, o número de brasileiros viajando para os Estados Unidos cresce. Justiça da Virgínia condena a au pair brasileira a 10 anos de prisão por participar de duplo homicídio. Brasileiro recebe prêmio internacional por avanço no uso da inteligência artificial para identificar transtornos mentais. Disney lança experiência inusitada de casamento em locais assombrados para celebrar o Dia dos Namorados. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Um grupo de brasileiros participou de um encontro de estudantes em Harvard, Massachusetts, para uma missão diferente e uma experiência única. Eles fizeram parte de uma das maiores simulações da Assembleia Geral das Nações Unidas, que é uma das mais disputadas do mundo. Paula Araújo, de 16 anos, foi uma dos 5 alunos brasileiros do SESI que participaram da missão internacional em Boston. Para chegar até lá, os jovens precisaram passar por etapas seletivas e meses de preparação. E o envolvimento da inovação, do pensamento crítico, da iniciação científica e da tecnologia, eles são fundamentais na preparação desses estudantes. No total, 7.000 alunos de 50 países se reuniram na Universidade de Harvard para a famosa simulação da ONU conhecida como HMOON, Harvard Model United Nations. Nesses encontros, os jovens formam delegações, cada uma representando um país. Eles debatem temas da atualidade e negociam soluções inovadoras e criativas em áreas como economia, geopolítica e saúde. A programação ela foi bem extensa, mas foi muito enriquecedora e muito transformadora. E uma das coisas mais legais foi a interação com pessoas de mais de 50 países diferentes, envolvendo negociações e principalmente pensar tudo em inglês, debater em inglês. Durante 4 dias de atividades, os jovens da comitiva brasileira Overseas tiveram a chance de atuar como diplomatas em um evento que desenvolve habilidades, forma líderes e ainda abre as portas para novas oportunidades. Eu venho com uma bagagem muito cheia da experiência dessa viagem, com relação ao networking que eu fiz com alunos de diversos outros países, e isso me abriu os olhos para uma possibilidade de profissões que eu nem tinha imaginado para o meu futuro. Em um momento em que os estudantes enfrentam tanta desinformação, excesso de telas e desafios globais, a simulação da ONU funciona como um laboratório para aprender oratória, cooperação e tomada de decisões, habilidades essenciais para qualquer carreira. Os brasileiros voltam com uma visão muito mais ampla de mundo e com a promessa de incentivar os colegas a encarar essa experiência única. O Brasil começou o ano com alta no turismo internacional. Mesmo com as novas restrições dos Estados Unidos e o aumento do preço nos vistos, o número de brasileiros que viajou aqui para o país cresceu. O fluxo de brasileiros para os Estados Unidos registrou um crescimento de 3% em janeiro deste ano. Mais de 186 mil turistas do Brasil entraram em território norte-americano, segundo dados do setor de viagens internacionais. Mesmo com a alta, o número ainda está abaixo do período pré-pandemia. Em janeiro de 2019, cerca de 221 mil brasileiros visitaram os Estados Unidos, uma diferença de aproximadamente 15%. Os destinos mais procurados pelos turistas são Flórida, Nova York e Califórnia. Especialistas apontam que a recuperação tem sido gradual, impulsionada pela retomada dos voos, pela estabilização do dólar e pelo interesse crescente em destinos americanos. O setor de turismo americano segue de olho nesse movimento, já que o Brasil é o 5º maior mercado emissor overseas para os Estados Unidos. A expectativa é de que, ao longo de 2026, o volume de visitantes continue a crescer e se aproxime de níveis históricos.
E atenção, turistas e residentes temporários com visto para permanecer aqui nos Estados Unidos. O governo anunciou que vai endurecer mais uma regra no país. Dirigir sob efeito de álcool pode resultar na perda do visto norte-americano. Consulados receberam autorização para negar ou revogar autorizações de entrada ou renovação de visto com base em infrações consideradas menores. O endurecimento está apoiado na interpretação ampliada da Lei de Imigração, que dá aos oficiais consulares ampla autonomia para recusar vistos quando o solicitante não conseguir demonstrar que é elegível ou quando tem histórico de pequenas infrações. O endurecimento também atinge vistos já emitidos. O Departamento de Estado tem ampliado as chamadas revogações prudenciais, que cancelam o documento com base em avaliação de risco. Nesses casos, o carimbo do visto perde a validade e o viajante ou residente temporário é obrigado a deixar o país. No próximo bloco, Justiça da Virgínia condena a au pair brasileira a 10 anos de prisão por participar de duplo homicídio. E mais, Estados Unidos estão novamente à beira de um shutdown, enquanto o Congresso não aprovar até a meia-noite de hoje uma nova verba para evitar a paralisação. Américas no ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Na Virgínia, a au pair brasileira Juliana Pérez Magalhães foi sentenciada no caso de duplo homicídio que chocou o estado. No julgamento, ela confessou ter participado do plano com o ex-patrão e amante Brandon Benfield para matar a esposa dele e também uma segunda pessoa que foi atraída para casa. Hoje, a justiça definiu a pena dela. A brasileira Juliana Pérez Magalhães, de 25 anos, foi condenada a 10 anos de prisão pelo envolvimento nas mortes de Christiane Benfield e Joseph Ryan em fevereiro de 2023. Therefore, I do sentence you to 10 years in the penitentiary. No julgamento, ela fez um acordo com a promotoria, se declarou culpada por homicídio em 2024 e admitiu participação no plano criado pelo então patrão e amante, Brandon Benfield. Na audiência desta sexta-feira, a juíza classificou o caso como o cenário de homicídio culposo mais grave já analisado pela corte. And the facts of this case demonstrate an intentional and calculated level of violence that is the most serious manslaughter scenario that this court has ever seen. Segundo a magistrada, Juliana assistiu enquanto Benfield esfaqueava a esposa e, em seguida, atirou em Joseph Ryan a queima-roupa, parte essencial do plano para encobrir o crime. Antes da sentença, Juliana pediu desculpas à família das vítimas e à filha do casal Benfield, dizendo esperar um dia ser perdoada. I pray for forgiveness from the Benson family and from Joseph Ryan's family and from Valerie. I will never forgive myself for the pain caused. There are so many regrets, but this is my biggest. That's a tragedy I have been carrying with me. And will always do. Apesar da pena de 10 anos, a defesa afirma que com um crédito de 2 anos de tempo já cumprido e bom comportamento, ela deva cumprir cerca de 4 anos e 2 meses e ser deportada para o Brasil. Enquanto isso, Brandon Benfield, ex-agente do IRS, já foi condenado por duplo homicídio qualificado, uso de arma de fogo e maus tratos à filha, podendo passar o resto da vida na prisão. A trama ganhou repercussão pelo plano montado pelo casal, incluindo a criação de um perfil falso em um site de fetiches para atrair Joseph Ryan à casa. A ideia era inventar que ele era amante de Christine e que a tinha matado a facadas, para então dizer que Benfield atirou em legítima defesa. Mas a encenação desmoronou quando a au pair brasileira decidiu contar a verdade.
Um novo levantamento internacional mostra que a percepção da corrupção dos Estados Unidos piorou. O país caiu para a pior posição já registrada no ranking de transparência internacional. Os Estados Unidos estão agora no lugar de número 29, empatados com as Bahamas. Segundo a organização, o país vem em queda constante há 10 anos, o que indica uma percepção crescente de problemas nas instituições e na governança. O índice é um dos principais termômetros globais sobre a transparência e é usado por governos, investidores e organizações para avaliar riscos políticos e econômicos. O Brasil aparece na posição de número 104 entre 180 países avaliados pelo Índice de Percepção da Corrupção. E os Estados Unidos estão novamente à beira de um shutdown. O Congresso tem até a meia-noite de hoje para aprovar novos fundos e evitar a paralisação de parte do governo federal. As negociações se arrastam sem horário definido para a votação e o clima é de incerteza. Se o prazo expirar, esse será o terceiro shutdown do ano. O primeiro, no início do governo, entrou para a história. Foi o mais longo já registrado, com 43 dias de serviços paralisados e impactos econômicos significativos. O impasse atual gira em torno do financiamento do Departamento de Segurança Interna, que inclui a Polícia Migratória, o ICE e as agências de fronteira. Democratas defendem limitações e reformas nas políticas migratórias. Já os republicanos rejeitam as mudanças e exigem recursos sem condições. Se o shutdown começar à meia-noite, diversos serviços essenciais continuam, mas a maior parte do funcionalismo será afetada. Militares, controladores de voo, policiais de fronteira, aposentados e servidores de diversas agências podem ficar sem pagamento ou em licença não remunerada. Voos, benefícios, processos migratórios e atendimentos federais também podem sofrer atrasos. Com o relógio correndo, o Congresso tenta fechar um acordo de última hora, mas até agora não há texto final nem horário de votação. No Oriente Médio, os Estados Unidos reforçam a presença militar na região, aumentando a pressão sobre o Irã para um possível acordo nuclear. A nova movimentação envolve um dos maiores navios de guerra do país. Vitor Larregina tem as informações. O exército americano começou a enviar um segundo navio porta-aviões ao Oriente Médio. O movimento aumenta a tensão militar entre os Estados Unidos e o Irã. A embarcação estava posicionada há vários meses no Mar do Caribe e foi utilizada na operação que capturou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O USS Gerald Ford é o maior e mais moderno porta-aviões do exército americano, com capacidade para transportar 75 aeronaves. O navio se juntará ao USS Abraham Lincoln, que já está próximo da costa iraniana há 2 semanas. Donald Trump disse que o porta-aviões será necessário caso as negociações com o Irã fracassem. Os 2 países já realizaram uma primeira reunião e disseram estar dispostos a uma nova rodada de conversas. O maior impasse está na abrangência das negociações. Estados Unidos e Israel querem impor limites não só ao programa nuclear, mas também aos mísseis balísticos iranianos. O regime islâmico descartou até o momento ampliar a pauta das conversas. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, novo levantamento mostra aumento de 11% nas contas de energia do país. E ainda, alerta de leptospirose na Califórnia, que está atingindo cães que passeiam nas ruas. Faltam poucas semanas para o Spring Break, um dos períodos mais movimentados no sul da Flórida. E Miami Beach, que recebe uma grande quantidade de turistas nesta época do ano, já anunciou medidas para reforçar a segurança nas ruas. A Coni Rocha tem os detalhes. A ideia é evitar os atos de violência, mas sem prejudicar o turismo. No ano passado, Miami Beach adotou um dos planos mais rígidos da história, com drones, leitores de placas, blitz e fechamento de praias. Mesmo assim, 573 pessoas foram presas e mais de 100 armas de fogo foram apreendidas. 2 pessoas morreram. Comerciantes locais alegam que as restrições afastaram os turistas. Por isso, este ano, a prefeitura planeja flexibilizar um pouco as medidas de restrição e horários de fechamento de praias. Mesmo assim, o plano é manter o reforço policial, os leitores de placas e controle no trânsito e áreas com multidão.
Dados oficiais mostram que as regras funcionam. A criminalidade caiu cerca de 18% nos últimos anos e a arrecadação com impostos turísticos aumentou. O desafio da cidade é justamente esse: encontrar o ponto certo entre controle e flexibilidade, com diversão para os moradores e turistas e segurança. O Spring Break em Miami Beach acontece entre o fim de fevereiro e o mês de março. Ano passado foi bem frustrante e difícil. É uma semana de muito movimento, muita alegria e que todo mundo quer aproveitar, então é um pouco injusto os empresários e os business owners não poderem se beneficiar dessa oportunidade que é muito boa para todo mundo. Então eu acredito que essas medidas que eles decidiram esse ano, um pouco mais flexíveis, vai ser um pouco mais benéfico para os empresários e também para todo mundo, para se divertir mais, para ter mais lucro e ainda assim mantendo a segurança, para ter certeza que tudo vá bem, mas acredito que esse ano vai ser melhor que o ano passado. Os Estados Unidos enfrentam um dos invernos mais caros dos últimos anos. Um novo levantamento mostra que as contas de energia vão pesar ainda mais no orçamento das famílias no país. A Associação Nacional de Assistência Energética revisou para cima as projeções de gastos com aquecimento residencial neste inverno, que vai de novembro a março. Segundo a entidade, as contas devem ficar 11% mais caras, um aumento maior do que os 9,2% estimados inicialmente. O avanço reflete a combinação entre temperaturas extremamente baixas, que têm se mantido por semanas, e a alta nos preços do gás natural, da eletricidade e do óleo de aquecimento. Esses três combustíveis são responsáveis pelo aquecimento da maioria das casas americanas. Com o frio intenso, muitas famílias estão sendo obrigadas a usar mais o sistema de aquecimento, o que aumenta ainda mais o consumo. Em algumas regiões do norte e do meio-oeste, onde as temperaturas chegam a ficar abaixo de zero por longos períodos, o impacto é ainda maior. Analistas do setor alertam que os preços de energia devem continuar subindo nos próximos anos, o que pode manter as contas de aquecimento em patamares elevados. Para muitas pessoas, este inverno já é um dos mais caros da última década. Na Califórnia, veterinários estão soando o alerta para uma doença altamente contagiosa que está se espalhando rápido entre os cães, é transmitida pelos ratos e pode ser fatal. É a leptospirose. Segundo especialistas, ela está se espalhando rapidamente pela Bay Area e por outras partes da Califórnia, incluindo o condado de Los Angeles, e infectando vários cachorros que passem com seus donos pela região. É uma infecção bacteriana grave, capaz de afetar os rins e o fígado dos animais. Ela é transmitida pelo contato com a água, o solo, lama ou urina contaminada, principalmente de ratos. Veterinários relatam um aumento significativo de casos nas últimas semanas. Clínicas de emergência da região registraram vários animais infectados em pouco tempo e departamentos de saúde já emitiram alertas públicos. Os médicos explicam que o risco cresce durante o período de chuvas. Poças de água parada em parques e calçadas podem manter a bactéria viva por até 30 dias. Basta o animal pisar na água e lamber as patas para ser infectado. A leptospirose é considerada uma doença zoonótica, ou seja, pode passar para humanos. Os casos em pessoas são raros, mas já foram registrados em vários condados da Califórnia. Os sintomas mais comuns em cães incluem aumento de sede, urina excessiva, falta de apetite, vômitos e letargia. Em humanos, os sinais parecem uma gripe forte. No próximo bloco, brasileiro recebe prêmio internacional por avanços no uso de IA para identificar transtornos mentais. E ainda, Disney lança experiências inusitadas de casamento em locais assombrados para celebrar o Dia dos Namorados. A CIA está intensificando a campanha para recrutar espiões dentro da China. A agência de inteligência divulgou um vídeo em mandarim direcionado especialmente a moradores desiludidos com o país oriental. O vídeo mostra um oficial fictício que quer permanecer fiel aos seus valores e busca
a CIA para garantir um futuro melhor para sua família. Em um dos trechos, o narrador afirma: qualquer pessoa com capacidade de liderança inevitavelmente sofre desconfiança e é eliminado sem piedade. Não posso deixar que esses loucos moldem o futuro mundo da minha filha. Segundo a CIA, essa nova peça faz parte de uma estratégia que já teria ajudado a reconstruir e recrutar espiões dentro da China, que é historicamente difícil de penetrar. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores chinês afirmou que o país tomará todas as medidas necessárias contra o que chamou de atividades de infiltração e sabotagem. Um pesquisador brasileiro recebeu um prêmio na Alemanha por um trabalho que pode revolucionar os diagnósticos de saúde mental no mundo inteiro. O brasileiro Francisco Rodrigues, da Universidade de São Paulo, desenvolveu um método que usa inteligência artificial para ajudar no diagnóstico de transtornos. A técnica analisa imagens de ressonância magnética e dados de atividade cerebral para treinar algoritmos capazes de identificar alterações associadas a doenças como autismo, esquizofrenia, epilepsia e demência. Nos testes de laboratório, o sistema alcançou mais de 90% de acerto. A tecnologia ainda precisa ser aperfeiçoada, mas pode ajudar psiquiatras, psicólogos a diferenciar transtornos que têm sintomas muito parecidos, além de identificar riscos em fases muito iniciais. Por causa disso, Francisco Rodrigues ganhou um prêmio de reconhecimento internacional pelo trabalho científico e 60 mil euros. Até o final deste ano, ele embarca para Frankfurt, onde vai permanecer durante um ano para aprofundar essas pesquisas. A gente fala agora de clima. Uma poderosa tempestade vinda do Pacífico deve atingir o sul dos Estados Unidos. Esse sistema deve ganhar força no Golfo da América no final de semana e levar chuva intensa do Texas e Oklahoma até a Flórida, passando por Mississippi, Louisiana, Alabama, Geórgia e as Carolinas. E por causa das condições de clima, algumas regiões correm o risco de alerta de tornados e inundações. A orientação é ficar atento e acompanhar as previsões do clima e das autoridades. Falando em clima, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar no final de semana. A gente começa por Boston, lá tem sol brilhando, mínima de 23 e máxima de 38. Em toda essa faixa aí a gente vê que não tem nuvem. Norfolk a gente tem mínima de 37, máxima de 57. Atlanta também, Jacksonville, Tampa e Miami a gente vai ter sol brilhando forte. New Orleans, mínima de 58, máxima de 73, também não tem nuvens nessa região. Sol brilhando aí em toda essa área. Houston, tempo encoberto, Brownsville a gente também tem só nuvens. El Paso não tem sol por lá. Albuquerque tem chuva, mínima de 38, máxima de 63 graus Fahrenheit. Phoenix também, nuvens ao longo do dia. Los Angeles, o sol vai estar brilhando com mínima de 49, máxima de 69. São Francisco, tempo encoberto. E Salt Lake City, a gente tem sol com máxima de 53 graus. E olha, neste final de semana de feriado prolongado, os parques estaduais da Flórida vão ficar com entrada gratuita. A medida é uma ação especial ligada ao feriado do Dia do Presidente e às comemorações dos 250 anos dos Estados Unidos. As entradas nos parques da Flórida ficam gratuitas de hoje até o dia 16, segunda-feira. Durante esses 4 dias, o público poderá visitar as áreas sem pagar as taxas de acesso diário. A gratuidade vale para toda a rede de parques estaduais, que inclui praias, trilhas, reservas ambientais, áreas naturais e sítios históricos espalhados por toda a Flórida. Mas é importante ficar atento. A isenção é apenas para a entrada. Serviços como camping, passeios guiados, aluguel de caiaques, atividades especiais e equipamentos continuam sendo cobrados normalmente. A medida é uma oportunidade para moradores e turistas aproveitarem a natureza da Flórida em um dos feriados mais movimentados do ano, incentivando o acesso a áreas de preservação e a educação ambiental. E como o Valentine's Day é amanhã, dá para aproveitar para curtir o Dia dos Namorados nos parques também. E atenção, casais apaixonados, a Disney anunciou como presente para o Dia dos Namorados oportunidades únicas para os mais arrojados, que é o casamento na casa mal assombrada do parque. Mas olha, não para por aí não, viu? Tem mais locais assustadores nessa lista e quem conta toda essa história pra gente é a Carla Marinho. A mansão mal assombrada da Disneylândia, na Califórnia, vai abrir as portas para namorados trocarem alianças numa cerimônia íntima e exclusiva, com tudo que a atração tem direito.
O espaço é pequeno, comporta até 25 convidados, mas a experiência é digna de um filme de terror romântico. Outra novidade é o salão da mansão mal-assombrada do navio de cruzeiro Disney Destiny. Também vai começar a receber cerimônias a bordo. A mansão mal-assombrada do Parque da Flórida, por enquanto, continua fora da lista de locais disponíveis. E se você acha que casar em um lugar assustador é ousado, espere até conhecer o que está acontecendo em Loveland, no Colorado. A cidade do amor leva o Dia dos Namorados tão a sério que até a casa mal-assombrada entrou no clima. A atração Find Your Fear, famosa por assustar visitantes no Halloween, decidiu transformar o amor em um verdadeiro thriller de terror. A ideia nasceu depois que o co-criador da casa descobriu que o amor pode ser assustador. Yes, love is the scariest thing. Este ano, eles criaram um casamento assombrado dentro de uma mansão do século XIX. Os visitantes entram como convidados da cerimônia e descobrem, aos poucos, que a história de amor não tem nada de conto de fadas. Kind of a love gone wrong. É uma história de amor que deu errado, sabe? Conta a diretora criativa Nick Lund. O projeto ajuda a financiar o teatro comunitário que administra a atração. Tudo é feito por voluntários e cada susto ajuda a manter o grupo vivo. Para aqueles que quiserem viver essa aventura, a Mansão Assombrada de Loveland abre nos próximos 2 fins de semana. Mas quem desejar dar o próximo passo no relacionamento também pode casar por lá por apenas $175. Curioso, né? Bom, o Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!